Bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar, nosso podcast de metrologia. Hoje estaremos com um tema bastante importante sobre a importância do metrologista Lorde Kelviano, né? Vamos falar um pouco de metrologia, normalização e qualidade. Meu nome é Marcos Felipe. Eu sou a Simone Bastos. Vou apresentar para vocês o nosso convidado especialíssimo de hoje, que é o Paulo Couto. Foi nosso professor no curso de metrologia lá do Inmetro. É um mestre da metrologia, pioneiro nessa área aí de metrologia, normalização, qualidade e incerteza de medição. Se apresenta para a gente, Paulo. Olá, Simone. Marcos, muito obrigado pelo convite. É um prazer, né, ter essa oportunidade de trocar as ideias com vocês sobre a área. Apesar que o tema que vamos abordar não é o meu forte, né? Porque eu não sou uma pessoa de recursos humanos. A gente vai abordar a parte de empregabilidade. Vamos discutir alguns requisitos importantes para empregabilidade e vamos chegar, né, a um profissional que o mercado hoje necessita, que é um metrologista Lorde Kelviano. O que é isso? O que é um metrologista Lorde Kelviano, tá? Sim. Antes da gente entrar no tema, apesar que você já foi puxando, né, dando já algumas dicas, né, tipo jogar uma iscazinha, né, o pessoal já ir caindo, e você que está ouvindo a gente já vai entendendo mais ou menos como a gente vai trabalhar aqui nesse episódio. Mas antes da gente entrar a fundo no tema, a gente quer ouvir um pouco, acho que o pessoal que ainda não te conhece, o pessoal do ramo da metrologia sabe que você é uma figura carimbada aí, tá sempre nos cursos, né, representando a gente, sempre com uma fala muito precisa, mas a gente quer ouvir um pouco sobre você, sobre o seu histórico, sua grade curricular, né, acho que isso é importante para a gente ter esse conhecimento sobre quem você é. Bem, Marcos e Simone, eu sou, por formação, químico, né? Aí eu fiz um treinamento, indo para o Inmetro, fiz um treinamento no PTB, Alemanha, 2 anos, né? Mas chegando ao Inmetro, eu montei cursos, né, de metrologia, mas tudo muito no início, né? Tudo muito no início. E quando cheguei no Inmetro, eu comecei a estudar muita estatística, né? Ia conversar com o estatístico, ele falava da estatística da moeda, do dado, não é bem assim, né? E eu queria uma estatística pragmática, né? Que realmente fosse aplicada a um conjunto de dados. Sim. Que nós, no Inmetro, trabalhamos com um conjunto de dados e, a partir daquele conjunto de dados, nós precisamos ter uma decisão, né? E aí comecei a estudar muita estatística. Quando eu fui para a Alemanha, tive conhecimento de um artigo muito importante, Estatística Aplicada à Metrologia, e dali eu apresentei um seminário dentro da minha diretoria, né, da importância da estatística aplicada à metrologia. Até um grande amigo meu, já falecido, Sérgio Marques, virou para mim e me perguntou: pô, Paulo, o que você vai falar nesse seminário? Eu falei: Sérgio, eu vou dividir a dúvida com os outros. e a partir desse seminário, né, foi criado um grupo de estudo em metrologia chamado GEM com M, né? Grupo de estudo em metrologia, onde nós tínhamos como atividades, primeiro a divulgação da metrologia, né? Que antigamente você falava de metrologia, o pessoal, meteorologia. Sim, é o negócio do tempo. Passou muito por isso. No negócio do tempo. Vai chover hoje. No negócio Nossa camisa da escola, né, na época, tinha escrito metrologia nas costas, né? Sim. Toda vez que a gente passava na rua, o pessoal, e aí? Qual é a previsão do tempo hoje, né? Tava escrito metrologia, mas o pessoal lia meteorologia. Não sei como isso. A ideia era fazer uma palestra de divulgação de forma pragmática da importância da metrologia. Depois preparar cursos de metrologia, né? Aí o primeiro curso que a gente preparou, aquela história de casa, santo de casa não faz milagre, porque a princípio a minha diretoria não via a disseminação de conhecimento como uma atividade dela, né? Mas eu, vindo da universidade, levei esse projeto para a universidade, eles toparam e a gente apresentou esse curso fora. Né? Apresentamos esse curso fora e uma pessoa da refinaria do Vale Paraíba gostou muito do curso e nos indicou para conversar com o coordenador de um curso do IBP, de ferramentaria, que falava de metrologia, mas não falava da maneira como a gente já falava na época. Né? E aí a gente chegando lá, fomos conversar com esse coordenador. E esse coordenador falou: poxa, vocês não querem serem professor do curso? Não, tudo bem. Isso 3 meses depois, o Inmetro soube, e o próprio diretor, que, na verdade, na época me criticou pelo trabalho, ele: poxa, você está dando esse curso no IBP, você não quer ministrar esse curso aqui do Inmetro? Não, eu falei: não,
A gente já preparou esse trabalho exatamente Isso foi o quê? Década de 80, mais ou menos? Década de 90. 90. Década de 90, né? Bom, e aí a gente tocou a vida, aí veio o curso do ciclo operário, né? Sim. O Colégio Estadual do Técnico em Ciclo Metrologia. Operário, eu sou um dos professores Sim, iniciais sim, desse foi nosso curso. professor. Acho que, poxa, vocês são um exemplo disso Uhum. aí, gratificante, né? Onde se formou doutores, mestres, concursados do Inmetro. Verdade. Sim. Ou seja, você dando a oportunidade do exercício de cidadania do Exatamente. pessoal no entorno de Xerém, Isso. né? Uhum. Há 2 meses passados, eu estive num local que tinha uns 5 lá formados pelo Círculo Nossa, Operário muito bom. e que teve uma que até que falou, poxa, professor, não sei o que seria de mim se não houvesse esse curso. A educação é Exatamente. tudo, né? A É. educação, Sim. gente, Muda o mundo. Sim. Dá oportunidade para as pessoas que Sim, não sim, teriam aquela sim. oportunidade, ainda mais Sim. que foi um curso gratuito. Sim, Quer sim, dizer, sim. ainda é, né? Um curso Sim, gratuito sim, lá sim, pra- E de acho de resultado, mais de 90%. Acho que Sim, 90 e sucesso. muito por cento de sucesso, né? Sucesso. E aí vieram os cursos, né, de mestrado, doutorado, aquela coisa tudo, eu participando. E estou aí hoje, né, nessa parte de disseminação de conhecimento, né? Sim. Trabalhei muito forte, até hoje participo, mesmo estando aposentado. Eu sou convidado para dar uma Verdade, palestra verdade, inicial lá para verdade. eles de motivação. Inclusive, é um ponto da nossa discussão aqui, Sim, essa sim. palestra motivacional, né? E estamos aí. E esse nosso papo é curto, tem muita história, tem mais de Muito, 40 muito, anos, muito. gente. E a Isso aí gente vai se ver aqui nessa mesa ainda muito mais vezes, Isso, você pode ter isso, certeza disso. isso. Mas eu queria pegar esse gancho seu da história, né? Onde você começou a apontar para a profissão em si do metrologista, né? Que é a necessidade de você gerar educação para a formação do metrologista, né? E aí eu lembro que na época que a gente estudava, tinha muito esse discurso, porque foi uma das primeiras turmas, no caso a nossa foi a primeira a fazer concurso, Sim. mas a segunda turma, já tinha uma turma antes. E eu lembro que entre a gente, né, a gente ficava projetando o futuro acerca Legal. do emprego, Da né, da empregabilidade, empregabilidade. né? Tipo assim, É. como vai ser o nosso Sim, futuro? sim, Que sim. tipo de salário nós vamos ganhar? Sim, sim, Que sim, tipo de sim. postura, né, Legal. nós vamos precisar Isso. ter? essa Aonde coisa toda. vamos trabalhar? Isso. Aonde vamos trabalhar? Sim, Será que o legal. Inmetro vai nos É. acolher, absorver? A primeira Será que vai ter perspectiva era mercado, essa. né? Eu lembro que onde eu fiz estágio, alguns profissionais de onde eu fazia estágio, que foi na acústica, promoveram, né, tipo um evento para levar a gente para São Paulo, para a gente colocar currículos em alguns laboratórios, né? Então, eu queria pegar esse gancho para você começar a apontar, não só para a gente, como também para os nossos ouvintes, que tipo de diferenciais De empregabilidade. de empregabilidade o profissional da metrologia precisa ter para ele se encaixar nesse mercado que está em crescimento, né? Tá. Que postura eu preciso ter, né? Marco, eu acho que em qualquer profissão, né, apesar de eu não ser da área de recurso humano, o tema que tange recurso humano, eu não sou especialista nisso, mas minha especialidade, vocês sabem, é Sim, metrologia, sim. incerteza de medição. Mas, na verdade, eu como professor, eu acho que tem que ser o papel de todo professor, ele não tem só se preocupar com conteúdo, né? Ele tem que se preocupar com abrangência, né? Por que o aluno está estudando incerteza de medição, metrologia? Mas qual é a abrangência disso? Quais são as perspectivas de empregabilidade dele? Então, cabe ao professor, né, dar essa abrangência Sim, para ele. sim, Então, sim. eu costumo, nos meus cursos, né, discutir empregabilidade. O número de desempregados é enorme, né? Sim. Muito grande, milhões de desempregados. Isso aflige a todo mundo em qualquer situação, em qualquer nível de empregabilidade que você tenha, né? Então, tem um artigo muito interessante que eu costumo discutir com o pessoal sobre empregabilidade, que é do Leonardo. Leonardo eu conheci depois, esse autor, que eu agradeci, né? E falei para ele que eu discuto esses temas, né? E lá, ele elenca requisitos de empregabilidade, né? Liderança, entusiasmo para aprender, trabalho em equipe, conhecimento de idioma, informática, escrever com clareza, essa coisa toda. Ou seja, muitos desses requisitos, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o artigo. Sim, A sim. ideia não é discutir
todos os requisitos, alguns deles, né? Sim. A gente coloca aqui nos comentários para o pessoal acessar. Sim, até para agradecimento ao Leonardo, né? Aí, muitos desses requisitos vão se esvair em função da evolução da tecnologia. Mas alguns deles são espinha dorsal, né, de qualquer empregabilidade que você queira, né? Por exemplo, assim, no nosso nicho, né, que envolve a metrologia, essa relação com a empregabilidade, dá alguns exemplos de alguns desses requisitos, tipo a liderança, Por exemplo, idiomas, como... Liderança. Isso. Não basta você ser chefe, né? O líder, ele tem que realmente ter um entendimento do assunto dele, né? Uhum. Mas ele praticar essa liderança com humildade, né? Uhum. Né? Sempre na discussão, sempre conversando, porque sempre uma cabeça pensa melhor do que duas, né? Duas Verdade, cabeças verdade, pensam melhor verdade. do que uma, né? Verdade. Então, por aí vai. O trabalho em engajamento, trabalho de equipe, Sim. né? Conhecimento de idioma, informática. Hoje as empresas cada vez mais ampliando os seus mercados, né? Sim. Internacionais. Então, conhecimento de idioma, inglês, alemão, isso é importante. Escrever com clareza, a comunicação. Então, é uma série de requisitos de empregabilidade que eu, aos meus 72 anos, eu sempre revisito, né, esses requisitos do que eu estou cumprindo, o que eu não estou cumprindo. Sim, Né? sim. Mas existe uma estratégia muito básica, né, para você chegar naturalmente nesses pré-requisitos. Né? Tem um lema, né? Que ame o teu próximo a ti mesmo e não faça os outros que não querem que façam contigo. Verdade. Tem muito alinhado, né, quando você fala da qualidade, foco no cliente. Sim. Como é que você vai focar seu cliente? Vai focar seu cliente de uma maneira diferente de mim? Não. Sim. Eu vou focar o meu cliente com a mesma intensidade que eu me foco. Então, essa é uma estratégia básica, né? Isso eu digo de cadeira, porque quando eu tive conhecimento desse artigo, eu praticava praticamente todos os requisitos. Por quê? Eu tinha um princípio básico. Amo o meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, qualquer trabalho que você vai fazer, né, você tem intensidade de o melhor que você pode. Sim, isso né? envolve empatia também. Empatia, né, cara? exatamente. Isso A envolve palavra básica é empatia, né? Isso, tem a Numa ver com vez, empatia. numa vez eu ministrando uma palestra lá no mestrado no IMET, aí eu vim falando dos requisitos e tudo, aí de repente eu botei o slide quando mataram aquele congolês aqui. Aí eu falei, pô, o que tem a ver esse slide, esse slide com o que eu estou falando? Eu falei, é empatia. Sim. Né? Ou seja, você tendo a empatia, mas a empatia não é da boca para fora, não, que vem do seu coração, né? Sim. Né? Vem do seu coração. Realmente Realmente se colocar no lugar do outro, pensar o que o outro está pensando, sentir o que o outro está sentindo ali, pensar que você já esteve também, às vezes, naquele lugar. Então, principalmente no lugar de aprendizado, né? Então, isso é muito importante. Aí, aí eu apresento, faço essa discussão com o pessoal, né? Que é um dever meu como professor, além do conteúdo, né? Dar essa abrangência ao pessoal. Aí, exatamente, respondendo as primeiras perguntas que vocês fizeram lá, qual seria a minha colocação? Talvez se vocês têm quanto tempo de formados? 20 anos. Talvez há 20 anos atrás, se eu tivesse esse artigo, já seria interessante. Mas, com certeza, vocês tiveram a minha empatia para com vocês, né? Sim. Aí já é uma Todos os uma professores base. do Inmetro sempre ajudaram muito a gente nisso. A questão da responsabilidade também. A gente aprendeu muito isso lá no curso técnico, porque éramos muito novos, né? Nunca tínhamos entrado numa empresa. Então, às vezes, a gente tinha um comportamento de aluno dentro de uma empresa que era o Inmetro. E aí, os professores estavam sempre alertando a gente, né, de como se comportar, né, de ficar sentado, conversando, não ficar fazendo bagunça. Então, isso aí foi muito importante, porque quando a gente chegasse numa empresa, a gente não ia poder se comportar como aluno, né? Então, a gente já estava ali nesse treinamento intensivo com o pessoal do Inmetro, que sempre nos ajudou muito, né? Sempre nos orientou bastante. E um fato curioso, até que o Marcos Felipe falou, quando a gente está estudando, a gente não tem muita noção do mercado aí fora. Né? Então, eu lembro que na nossa turma todo mundo queria ir para a eletricidade, por exemplo, fazer estágio na elétrica e tudo mais. Mas nem sempre isso vai refletir o que o mercado está precisando. Então, o mercado da metrologia tem oportunidade para todas as áreas, e até algumas mais do que outras, né, Marcos? O que você acha que no mercado aí que o pessoal tem bastante
emprego na área de metrologia? Cada vez mais, isso é um tema até que a gente já ia até puxar, que vai envolver a importância da metrologia nos produtos e serviços que o mercado tem oferecido. Eu lembro que na época, é o que a Simone falou, né? A gente estava muito focado naquilo que a gente tinha de mais próximo, né? Não, eu acho que foi naquilo que a gente gostava também. Né? Tipo assim, tivemos a aula de elétrica, a maioria gostou. Gostamos da elétrica. Então vamos para ali. Mas o mercado, a indústria, o mercado era muito dimensional. Tava Sim, a área dimensional crescendo muito. A base. A área da pressão e a base é dimensional crescendo demais. E aí a gente não estava tendo um olhar para fora. Estava tendo um olhar só para dentro. E a gente não conseguia ver essa abrangência, né? É tentar se encaixar para o mercado e buscar alguma coisa que o mercado tá. Mas atualmente, assim, as coisas se proliferaram muito. Sim. Então você tem metrologista dentro da indústria celulose, você tem metrologista dentro do offshore, você tem metrologista dentro, sabe? Você tem metrologista que ele está estudando trabalho na bancada, mas de repente ele vai sentar dentro de um setor para trabalhar na parte da qualidade, com normas, com documentos, mas ele também tem que ter a cabeça do metrologista. É aí que eu queria chegar. Para a gente aproveitar também as oportunidades que aparecem. Sim. Eu fiz engenharia elétrica, gosto muito, mas acabei não trabalhando na engenharia elétrica. Fui para a área da qualidade. Foi aparecendo outras coisas, outras oportunidades, e aí eu fui aproveitando e seguindo o meu caminho. Eu queria saber o que o Paulo acha disso. Simone, aquele negócio, é um dos requisitos da empregabilidade, né? Sim. Aí aquela história, até dentro desse artigo de empregabilidade, tem lá um requisito que ele diz assim, do que eu gosto, do que eu sou bom. Isso aí é muito relativo, né? Esse é o único senão que eu faço do artigo, né? Do que eu gosto, do que eu sou bom, é para quem é quinhoado, né? De ter oportunidade de gostar do que é bom, né? Do que ele... Por exemplo, o meu sonho era ser médico. Mas eu sou filho de um gari mais velho de 7, né? E aí tinha que estudar e trabalhar. E fui fazer... Eu trabalho desde os 14, 15 anos, né? Então, a oportunidade que apareceu, eu fui fazer química. E na época, aquele sempre de buscar, né? Você... quebrar paradigmas, sair da zona de conforto. Isso. Eu, na própria universidade, cursando a universidade, que eu fiz Souza Marques, depois fui fazer o meu mestrado na UFRJ, aos sábados, né, eu não ia jogar bola, eu ia lá para o departamento de engenharia química, fazer análise departamento de mecânica, desculpa, fazer análise química do material que eles faziam um ensaio de tração, fadiga, impacto. Aí eu fazia análise química desses ensaios. E aí, beleza, aí foi em 76, aí pintou a oportunidade para ser o professor horário integral lá na Souza Marques, mas na engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Aí o papai aqui não perdeu, ou seja, para ganhar 3 vezes mais e a oportunidade de fazer um mestrado. Eu falei, vou pegar essa oportunidade, né? Sim. E aí eu me casei em 77, março de 77, me formei em março de 76. Praticamente não tive lua de mel, porque eu peguei um livro, Sérgio Augusto de Souza, estudei aquilo, porque em março eu tinha que dar aula, tinha que estar na engenharia mecânica dando aula em ensaios mecânicos. E a minha primeira aula era aferição, na época, né? Aferição de máquina de ensaios. Mal sabia eu que 6 anos depois eu estaria no Inmetro trabalhando com metrologia. Então, é a questão de oportunidade. E o destino dá pistas. Isso. E você tendo isso, você começa a vencer vários desafios, você não tem medo profissional de nada. Isso que eu acho que é interessante, que o curso do Inmetro, né, passou para vocês, essa espinha dorsal, né? Onde você não tem medo do aspecto técnico, você tem a espinha dorsal do conhecimento, né? Sim. E em falando disso, aí eu cito, né, o fundamento de Lord Kelvin, né? Sim. Fundamento de Lord Kelvin que todo mundo conhece, né? Porque o interessante... Eu tô curioso aí, né? O interessante você estar falando dessa narrativa e há uma beleza nessa Antes de tudo, história. desculpa a minha emoção de estar de frente para vocês. Eu realmente estou emocionado, tá? Isso aqui é uma realidade. Imagina a gente que foi aluno e está conversando com você hoje depois de 20, 21 anos. Então, pra gente é maravilhoso. Roberto Carlos, quando eu estou aqui, eu vivo essa emoção, olhando para vocês, as mesmas emoções sentindo, isso faz parte. Né? Mas a beleza de ouvir a sua história é pensar nessa questão de eu não ter a metrologia como simplesmente uma profissão, mas eu vejo ela abraçando tudo. Sim.
Sabe? E aí eu preciso entender, tipo assim, já que não é algo tão específico, mas abrangente, então quais são os fundamentos da metrologia Sim, que sim. formam esse profissional? E aí entra a grande questão de Lord Kelvin, né? Kelvin. Por isso que eu chamo o metrologista Lord Kelviano, né? Sim, Isso, tipo, conta pra você gente. fala muito sobre, né? Você vê muita gente falar no princípio do fundamento de Lord Kelvin, mas cita só, mas como é que você pragmatiza Lord Kelvin, né? Tá. Então, E para o nosso ouvinte, desculpa te botar, que eu sei que você está já aí, mas o nosso ouvinte precisa entender que todo metrologista precisa saber quem é Lord Sim. Kelvin. Então, se você é um metrologista que não sabe quem é Lord Kelvin, espero que esse episódio sirva muito para você. É um número, mas né? ó o nome aí, né? Kelvin. Kelvin. Já tem uma dica aí, né? É o primeiro fundamento que todo mundo vai estudar metrologia. Pensa, Lord Kelvin, né? Quer dizer, na verdade, a medição ela tem a sua ratificação, né, quando você tem um número e você sabe de onde está vindo o número, como está vindo o número, né? Então, em função disso, eu criei, né, pragmatizei etapas para você cumprir com esse fundamento, né, que vai desde a fundamentação da medição, ou seja, você não fica olhando o ponteirinho, né? Você passa pela fundamentação, né, e vai até a avaliação da conformidade de um resultado, passando por incerteza de medição, discutindo riscos, custos, benefícios, né, desperdícios, essas coisas todas. E no fundo, você, como metrologista Lord Kelviano, se você tem essa formação, a gente justifica que esse metrologista ele tem condição de sentar à mesa com a alta administração da empresa e discutir negócios. Porque ele não só se limita no número, né? Ele vai fazer uma análise de custo, benefício, desperdício, qual é o impacto. E, na verdade, a gente tem, no aspecto do desperdício, que toca pelo lado metrológico, a gente tem 4 fatores: erro de produto, instrumentação inadequada ao processo de medição, incerteza de medição e tolerância. Ou seja, na verdade, quando você vai fazer uma medição, você tem que ter essa abrangência toda, né? Então, eu digo que o metrologista Lord Kelviano, quando ele vai fazer uma medição, a cabeça dele está cheia de sinãos, cheia de interrogações. E, na verdade, você justifica de forma bastante clara, bastante tranquila, né, que você tem condição de sentar à mesa e discutir com a alta administração da empresa os negócios da empresa, por exemplo. Dentro dessa análise, né, desses fatores que impactam o desperdício, por exemplo, na transferência de custódia, por exemplo. Existe uma norma, aquela norma, como é? Aquele documento da STM, a STM de transferência de custódia. Tem um documento de transferência de custódia que eu trabalhei, agora eu não estou me lembrando o nome dele, mas eu já trabalhei as incertezas em todos aqueles cálculos. Por exemplo, se a Petrobras produz 990 metros cúbicos de petróleo, 1,1 metro cúbico é de incerteza. Isso equivale a $514 de prejuízo ou desperdício a cada 990 Meu Deus, é muita coisa. metros cúbicos produzidos. Vamos ver qual é a produção de petróleo da Petrobras. É milhões. Então, a partir desse momento, quer dizer, o metrologista ele avalia a incerteza dele, faz a medição, ele está com esse olhar, né? Com esse olhar. Tem uma norma também, a STM 1297, de massa específica de gasolina, onde o fator que prepondera na avaliação de incerteza é o densímetro recomendado pela norma. E se você vai fazer o cálculo da incerteza, claro, a incerteza adequada à tolerância da norma, aí, se você vai abastecer veículos tanques de 32 metros cúbicos com essa incerteza, vamos supor que você abasteça 500 veículos tanques, não é isso? A frota nacional é 25 mil veículos tanques ou mais, né? Isso dá, a cada 20 dias, né, 3,8 veículos tanques. Isso é um capital razoável. Esse trabalho, inclusive, serviu de base para uma filha de um amigo meu, que ela fazia economia, né? Traduzir esse número da incerteza de medição, o que significava isso em empregos, né? Justificando um projeto para que você tivesse um densímetro de melhor qualidade metrológica. E a ter um densímetro de melhor qualidade metrológica, você precisa revisar a norma. Ou seja, o metrologista ele tem que ter essa visão. Inclusive, eu tenho artigos, né, publicados como metrologista Lord Kelviano. Como é que você, para se tornar um metrologista Lord Kelviano, o que você tem que fazer? Aí eu apliquei num ensaio especial chamado Cost Down. Cost Down é um ensaio que o pessoal faz, é o primeiro ensaio que o
pessoal faz no carro, quando o Inmetro põe aquele selinho de consumo do carro, um dos primeiros ensaios é chamado cost down. Cost down, o que você faz? Você acelera o carro a 100 km por hora, deixa ele em peso morto e vê a força de resistência, né, a esse carro. Aí isso é calculado e tudo. Aí eu fiz um estudo em cima dessa norma. Aí o metrologista lá de Caminhão se fez presente, porque ele tem problema de dimensional, tem problema de simbologia, tá? Aí eu apliquei exatamente onde... sim. Eu quero dizer o seguinte, o metrologista lorde-kelviano, ele não vai pegar a norma e vai sair aplicando. Ele tem que ter essa visão. Né? E hoje... Tem que ter essa visão total, né? Realmente, quando ele apresenta o resultado, ele tem plena responsabilidade de tudo que está acontecendo. Isso é o que o mercado necessita hoje. Está muito mais além de olhar um ponteirinho. E está muito mais além do que o laboratório ali. Né? Isso que eu ia entrar, porque atualmente, quando a gente se forma em metrologia, tanto o mercado nos trata assim, como a gente sai com essa consciência de, tipo, eu vou sentar numa cadeira, numa bancada, vou fazer comparações ali de um equipamento melhor do que o outro, emitir um certificado e acabou. Não é isso. E ele não se vê nessa tomada de decisões que envolve esses aspectos econômicos, aspectos de valor social, aspectos até mesmo que poderiam ter evitado alguns cenários. Eu lembro que a gente estava conversando em algum momento... E aí você citou sobre o acidente que teve da Gol, né? A importância de aonde vai parar onde vai parar a medição, a metrologia. Eu queria ouvir isso de você. Às vezes você calibra um equipamento, você não sabe onde vai ser usado. Ele pode ser usado num avião. Tem um evento aí, né? Poxa, nós estamos envolvidos, comprometido, né? Esse negócio de estar envolvido é a história do porco e da galinha. Comprometido, o porco está comprometido, a galinha não, a galinha está envolvida. Bom, eu não sei se a gente já conversou, é legal falar para o pessoal, né? Sim, pessoal, da importância da metrologia. Eu costumo dizer, é você equipamento papai do céu, né? Que você tenha muita honestidade, seriedade no seu trabalho, né? Porque você não sabe aquele instrumento onde vai também, né? Além do aspecto ético, né? Da ética da sua profissão. Então, esse acidente da Gol foi em 2006, né? A Gol se chocou com o Legacy, a gente perdeu. Eu perdi 3 profissionais, colegas de vocês, ex-alunas minhas, Emanuel Kézia e Thalita. Né? Esses aviões chocaram porque eles estavam na mesma aerovia. E, na verdade, quem mede a altitude, né, que o avião está voando são os altímetros. Tá? E aí o que aconteceu? O primeiro motivo de investigação foi exatamente o altímetro. Por quê? O Legacy ele tinha uma rastreabilidade brasileira e a Boeing tinha uma rastreabilidade americana, NIST. Então, um dos primeiros motivos de investigação foi a rastreabilidade de altimetria. E quem dava a rastreabilidade à Embraer era o antigo CTA, hoje DCTA. E quem dava a rastreabilidade ao DCTA éramos nós lá na DINS, mais especificamente no laboratório que era o chefe, laboratório de pressão. Porque, na verdade, a altitude ela é medida por variação de pressão barométrica. Né? Imagine se tivesse problema de altimetria. Eu não sei com que cara eu estaria conversando com vocês aqui. Né? Então, a parte de prospecção de petróleo, gente, você vê uma plataforma, a quantidade de instrumentação que é utilizada ali. Tanto no contexto de offshore, é muito instrumento, gente, né? Muito instrumento a bordo. Tanto no aspecto da produção, né? Como no aspecto da segurança também. Das pessoas que estão ali segurança, válvulas de segurança e tudo, né? Então, a nossa metrologia, sem corporativismo, que eu não sou corporativo, que se você for corporativo, você vira um demagogo, né? A todo momento eu estou discutindo. É importante ou não é? É importante ou não é? E busco exemplos concretos, exemplos que eu participei, alguns exemplos que eu tenho, por exemplo, aquele acidente que ocorreu lá no Datan se chocando lá com... Se lembra? Em Congonhas? Na hora que ele aquaplanou. Isso. Ele aquaplanou. Um dos motivos ali é a lâmina d'água. E quem mede aquela lâmina d'água é um instrumento, né?
Certo. Para É um autorizar instrumento vai... ou não o pouso. Exatamente, para autorizar ou não o pouso, exatamente, né? Sim, Então, sim. gente, Tem quer dizer, um episódio, um metrologia filme, né? é muito Horizonte Profundo, que fala sobre um acidente que houve numa plataforma, que eu recomendo até o pessoal assistir, tem muitos detalhes naquele filme, mas há todo um diálogo de instrumentação envolvido, de medição de pressão, de tudo, transmissor de pressão. Há muita coisa ali envolvendo metrologia que foram os aspectos que levaram ao acidente que poderiam ter sido evitados em relação ao acidente. O mais importante é isso, evitar. E o meu sentimento é que as pessoas não dão a verdadeira importância da metrologia, né? Sim. O pessoal fala muito em qualidade, mas para você chegar à qualidade, o que você tem que fazer? Qualidade não é um prédio que você vai construir e começar pela caixa d'água. É isso aí. Muita gente fala da qualidade. A qualidade pela qualidade. Mas para você chegar à qualidade, você precisa medir, né? Verdade. Medir. Ter procedimentos, normas. Métodos. Aí adequação, avaliação da conformidade. É isso aí. Aí a gente vai ver que um dos problemas do desperdício é exatamente os intervalos de tolerância, especificação de produto. Aí você demanda de novo medição. Então, o metrologista Lord Kelviano, ele usa o GAN. O GAN, antes de tudo, deixa eu falar. Eu sou de uma época. Você tá aqui pra isso. Eu sou de uma época que não tinha harmonização de nada, gente. Eu entrei no Inmetro 82, não tinha 17.025. Eu fiz uma primeira avaliação do IPT. Aqui eu estou quebrando confidencialidade, porque já tem mais de 40 anos. As pessoas, inclusive com as pessoas que ocorreram fato, eu já conversei brincando. Mas eu tinha 6 meses de Inmetro e fui fazer a avaliação do IPT. Pessoal, Walter Link, Marisa, pessoal com uma competência, e eu não tinha competência nenhuma. Levei lá meia hora, doido para vir embora, e aí Walter Link começou a fazer um monte de conta na minha frente. Gente, depois eu falei para ele começa a rir, né? Aí não tinha norma, por onde começar? Apareceram documentos orientativos, depois o GAI de 25, 17.025, né? Depois também tem um vocabulário internacional de metrologia. Tinham 2 pessoas, uma ao lado da outra, elas tinham um conceito diferente para o mesmo tema ou vice-versa. Era complicado. Aí apareceu o VIM, documento de harmonização, né? Primeiro a 17.025, que é a harmonização de organização internacional, de maneira que todo mundo organize, né, o seu laboratório de uma mesma maneira. E isso tira uma preocupação da sua cabeça. O que eu preciso ter? Né? O que eu preciso fazer para que eu trabalhar numa determinada qualidade? Aí tem lá os pré-requisitos. Na época não tinha. Justamente para que seja justa as trocas comerciais. Né? Aí o VIM, o dialeto, qual é a comunicação? É precisão, é exatidão? É a mesma minha, a mesma do americano, a mesma do inglês? Finalmente apareceu o VIM, que é o vocabulário internacional de metrologia, né? Que na verdade é o dialeto para você se comunicar. Inclusive quando você vende um certificado, né? Aquele termo é válido aqui no Japão, na Itália, no Uruguai, em qualquer lugar, né? Tá certo? É um documento de harmonização também. Um outro documento que é o de incerteza de medição, que aí eu queria chegar nesse ponto. A incerteza de medição, né? A proposta inicial dele é harmonizar a forma de avaliar a qualidade do resultado de medição. Com isso, os resultados podem ser comparados. Né? Comparados, que é uma ferramenta fundamental para você ter um mútuo reconhecimento entre sistemas metrológicos que vai rebater na comercialização, né? Mas o guia também ele é um gerenciador técnico do processo de medição, né? Inclusive, isso é uma crítica que eu faço do guia, que ele fala que o guia foi criado para você harmonizar a forma da avaliação de incerteza, dar uma comparabilidade internacional, mas falta esse item, gerenciador técnico do processo de medição, que aí é a cereja do bolo. Você avaliar uma incerteza de medição sem ver o gerenciamento da incerteza de medição ou simplesmente um complemento legal da 17.025, você não está com nada. É a mesma coisa que o boi está passando, você não come um bife. Tá certo? Então, o guia de incerteza de medição é um só documento de gerenciamento técnico. Porque através do conhecimento das incertezas, você sabe o que mais vai impactar no seu processo. Vai impactar no seu processo. Então, às vezes, você está preocupado em comprar um padrão melhor que custa lá não sei quantos mil reais. Na verdade, não é ele que impacta. É isso. Mais o seu processo. Tem outras coisas ali que tem uma contribuição muito alta e não adianta nada você gastar dinheiro num equipamento sem melhorar aquilo antes, né? Então, o metrologista aí tem que estar sempre atento, porque o dono da empresa, às vezes, ele não conhece.
E aí ele vai chegar e vai falar assim, não, vamos comprar esse equipamento tal, tal, tal. E aí o metrologista pode falar, olha, não vai adiantar. Sim, Sim. exatamente. Essa não é a nossa maior contribuição. Nossa maior contribuição é essa aqui. Mostrar através dos cálculos, isso. né? Fazer Muito o balanço legal, das incertezas que a gente muito aprendeu legal. com o mestre aqui. E mostrar que se melhorar isso aqui, talvez gaste menos e melhore. E aí a eu incerteza acho de também, medição. Simone, que as escolas pecam muito. As universidades, Verdade. Vou entrar nisso. escolas pecam muito na formação de pessoal, né? Sim, porque não se Por dá exemplo, ênfase ao que Sim, ao que... Exatamente. realmente importa. O sujeito está no laboratório de química, mas qual é a qualidade de medição dele, gente? Isso Você aí. pode ser o melhor cara que entende de todo o processo, a fundamentação, mas eu digo assim, você não cheira o seu mensurando. Quem vai dar a ideia para você se aquilo tá bom ou não é um instrumento. E não é um instrumento... Uma vez eu conversei com um consultor que dá consultoria para 17.025 e ele me falou, não, gente, calcular incerteza, isso aí já está tudo pronto. Não é isso. Não é Já isso. está lá o software que faz, Eu já ouvi já gente tem uma falando planilha também lá que que faz. Para calcula que dá todas. ênfase a isso? Gente, Para que dar gente. ênfase a isso? Só que seguir 17.025 tá bom. Então, o tema que a gente está entrando aqui é a Gente, necessidade de uma gente, mudança de mentalidade. Quebra de paradigma. Isso, quebra de Isso paradigma. as escolas têm um papel importante e, na minha opinião, as universidades, poucos cursos específicos de metrologia, né? Sim, As ainda temos universidades muito já teriam que ter isso na grade dela curricular, Sim. né? Na engenharia mecânica, na química, na biologia. Isso é uma né? falta que eu senti. Exatamente. Porque eu fiz engenharia elétrica e o pessoal da mecânica tem uma disciplina chamada metrologia, que na verdade é só a parte de metrologia mecânica. E aí eu ficava perguntando, por que na elétrica Sim, não tem metrologia por quê? também? Porque, exatamente. Então tem que ter a Falta, metrologia porque- elétrica. Inclusive a no curso metrologia- técnico de mecânica. Sim. Você conversa com alguém que fez curso técnico de mecânica, ele fala, rapaz, essa sua profissão tem na minha grade lá. Aí você fala, eu sei, você aprendeu o que é um paquímetro, um Sim, micrômetro não é isso, é e um muito mais que esquadro. isso. Tipo, É muito mais Ele que metrologia é isso, isso. Ele né? É muito mais rico. E aquele negócio, a gente não está sendo discutindo perfumaria. É uma necessidade, É gente. importante. Isso. Como Uma ele falou aí dos necessidade, dólares, gente. né? Quantos dólares estão indo Gente, pro aí ralo? você tem atuação, claro, desde o momento que o laboratório ele não fique naquela célulazinha dele, né? Isso, a bolha, Ele né? tem Aquela que, de alguma bolha. maneira, demonstrar. Paralelo a isso, tem um valor social, que a gente Muito falou bom. assim, muito tecnicamente, né? Antes O do valor social, é que eu sei que você tem importante, algo muito O falar. pessoal às vezes chama lucro, mas eu não gosto, eu prefiro falar valor Mas social. eu gostaria que a gente deixasse um pouco mais claro aqui alguns desses requisitos desse metrologista lorde-calviano. A gente entrou muito em incerteza. Sim, Mas sim. existem outros aspectos que definem essa Esse pessoa, metodologista, metrologista. Não, a gente tem um lorde-calviano. passo a passo, a fundamentação da medição. Você tem lá uma norma, você vai medir qual é a fundamentação da medição. Uhum. Aí, qual é a simbologia que a norma está usando? Ela está correta? Não está chamando batata de melancia, aquela coisa toda, que isso existe. Sim. Isso existe. Aí, qual é a dimensional desse cálculo? Ah, é pressão mesmo ou não é força? Uma vez foi lá uma pessoa antigamente tinha a DINOR, né? No IMET tinha a diretoria de normalização. Aí foi um colega lá que falava de pressão osmótica, a norma, né? Que queria saber a unidade. Aí eu fui fazer a dimensional na norma. Peguei um livro de 2º grau, fiz a dimensional, aquilo não era pressão. Entendi. Não dava Mas pressão. o nome tinha Mas tava pressão, lá. aí ele achou que Mas era pressão. Entendeu? Então, é dimensional dos cálculos. Aí, dentro disso aí, tem avaliação de incerteza, né? Sim. Tem não só avaliação de incerteza, você tem que fazer o balanço de incerteza para realmente dominar o processo, que é uma das cerejas do bolo, né? Saber o que está fazendo. Sabendo o que está fazendo, o que é, o que não é, quem é que está Por que tá predominando, fazendo. por quê. Se você tiver que melhorar aquela medição, onde você vai atuar. Porque, de repente, se você não souber onde vai atuar, você investe num determinada variável, você não diminui a incerteza, né? Uhum. Perde o emprego, gasta dinheiro. Sim. Gasta dinheiro e perde o emprego. Porque às vezes vai Não é gastar isso? dinheiro com coisas Sim, que não você vai não ter pra faz, pagar o salário você do não faz de maneira metrologista. atabalhoada, né? E aí você vê um impacto de desperdício, custo, e aí você começa a trabalhar isso já em direção da empresa, dando um número para a indústria, para a empresa, que nem eu falei do transferência de custódia, Sim, né? sim. Aí onde você faz o balanço 1,1 metro cúbico, quem é que está comandando na incerteza? Se você tiver que diminuir aquilo, onde você vai atuar? Quer dizer, a planilha de certeza vai elaborar isso. E no final, né, que é a cereja do bolo, que é a avaliação da conformidade. Isso. Né? Tem uma pessoa muito legal que pode falar sobre a avaliação da conformidade, que é o Ricardo Vilela, outro amigo nosso,
Sim, né? sim. Trabalhando, que a gente vem trabalhando hoje, né? Essa conexão de metrologia, avaliação da conformidade. Eu acho que assisti uma palestra dele no muito último bom. Seminário de Metrologia que ele teve mergulhou, lá em Itaipava. Ele mergulhou nisso, nesse tema muito interessante, que aí a cereja do bolo do metrologista lord-kelviano, ou seja, ele tem a possibilidade, ele tem a inteira responsabilidade, tem inteiro conhecimento quando ele apresenta a medição, gente. Então, esse é que é o profissional, que às vezes o pessoal chama metrologia 4.0, está muito mais além do que você olhar o ponteirinho, né? Verdade. E a outra coisa, de alguma maneira, você tem que puxar, né, a linha de produção, porque às vezes tem aqui o laboratório e a linha de produção aqui. Né? E, de alguma maneira, o laboratório de metrologia, aquela história, todo artista tem onde o povo está, né? Tá? É no laboratório de metrologia que você tem as pessoas aqui em Oada com aquele conhecimento para chegar na linha de produção e ver quais são as necessidades da linha de produção. Se na linha de produção você não está, por exemplo, dentro um dos problemas do desperdício, que é a instrumentação inadequada ao processo de medição. Verdade. Que, na verdade, encarece o seu produto. Sim. Se você está utilizando um instrumento inadequado ao seu processo de medição, você está deixando de dar competitividade ao seu produto. Se a exatidão do seu instrumento é muito boa em relação ao que o processo necessita, teu produto deixa de ter competitividade, preço está muito mais caro. E se você não está medindo com a exatidão necessária, aí teu produto não tem qualidade mesmo. Aí entra o ISO, o GAN, voltando. Sim. Me desculpar. Vamos. O ISO GAN, que é o gerenciador técnico desse processo, que ele vai dizer, né, qual é a instrumentação adequada ao seu processo. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi numa multinacional de engarrafamento de gases, né, onde a gente avaliou, junto com um técnico deles, onde a gente avaliou qual era a instrumentação adequada ao processo dele. A gente fez 2 estudos. O erro, qual era o impacto no desperdício dele, e segundo, qual era a instrumentação adequada ao processo dele. Sim. E aí a gente demonstrou que se você trabalhando com medição de temperatura, com instrumento de classe de exatidão de 2%, no processo dele, seria muito interessante você passar para 1%. Entendi. Mas já de 1% para meio, é sentar à mesa e discutir a questão custo-benefício. Sim. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, a gente não vai melhorar por melhorar. Sempre balizado numa relação custo-benefício. Mas o metrologista não vai deixar de dar toda essa informação. Cara, isso né? me lembrou que eu queria até dar um exemplo rapidinho do que o metrologista pode fazer na prática, né? Então, essa questão de você estar ali calibrando um equipamento e ver que tem a possibilidade de calibrar um outro equipamento que está ali do lado também, né? Porque avisar, olha, a gente também calibra esse equipamento. Até no órgão público, às vezes a gente acha que não, funcionário público não tem o que melhorar. Tem muita coisa, tem muita coisa ali que, por exemplo, onde eu trabalhava, por ser um órgão público, mas a gente vê, eu estou calibrando a balança aqui, mas eu estou vendo que ali, por exemplo, tem uma estufa que a gente sabe fazer a qualificação disso. E a empresa está comprando esse serviço fora, entendeu? Então, eu posso fazer um cálculo, ver o que eu preciso comprar, qual o know-how que eu preciso ter. Então, é essa que a gente chama o metrologista para pensar nisso e chegar para a chefia e falar, olha só, se a gente comprar esses equipamentos aqui e fizer esse serviço, a gente vai economizar tantos reais. Isso é um requisito da empregabilidade também, né, Simone? Uma das coisas bem legais dentro disso que você está falando, porque o assunto ficou bastante interessante, eu sei que tem muita gente que está prestando atenção nisso, porque isso é um ponto que você pode ter fala. Né? Uma vez eu trabalhando a bordo, um dos departamentos tinha um critério de aceitação para a instrumentação de 2%. Sim. Só que durante a calibração, o erro apresentado para o instrumento, que já vinha determinado da exatidão, a exatidão daquele instrumento vindo do fabricante, já não chegava no que exatamente, uso. Pô, exatamente. Então você está dizendo para o teu cara assim, olha, eu estou aqui, eu estou calibrando, o erro deu isso, a incerteza, se eu aplicar um instrumento melhor, meu padrão, eu posso até diminuir minha incerteza para te ajudar. Mas o teu instrumento, o que o fabricante garante como exatidão, já não atende o teu processo. Tem aquele da 1725, critério de aceitabilidade e adequação do instrumento ao uso, né? Sim, só que da questão da 1725, eu estou trazendo para o meu laboratório. Sim. Essa opinião que eu estou dando
é para ajudar o meu cliente no chão de fábrica. Para ajudar o cliente. Na Sim. indústria, ele estabeleceu o critério de aceitação Sim. dele lá, 2%. Eu estou dizendo, eu vou atuar, eu sou metrologista, vou calibrar o seu instrumento, mas estou dizendo para você, teu instrumento não consegue não atende alcançar, não Sim, atende sim, essa sim, especificação, sim, não. sim. Você tem que trocar essa Sim, instrumentação. É uma, assim, uma desconhecimento geral, né? Sim. Eu fui avaliador, ainda sou, né, avaliador de laboratório. Aí, quando eu ia na indústria, e aí o pessoal dava um passeio, né, pela linha de produção Sim. e tudo. Aí eu começava com esse papo. Aí, quando eu voltava uma segunda vez lá, o sujeito, né, do laboratório vinha todo contente, tirando um instrumento que estava na área de produção e colocou no laboratório. Eu orientei uma tese de mestrado na área de oceanografia, Uhum. né? A tese é até interessante. Você tem a boia, essas boias no mar, né? Sim. Aí ela pega uma série de informações ali e de vez em quando manda informação para o satélite, né? De como tá o mar, aquela coisa toda. Sim. Então, muito engraçado. Aí a gente fez a avaliação de incerteza, era muito engraçado. Ou o instrumento era muito bom em relação às Acontece tolerâncias também. proposta, né? Ou ela é muito ruim, né? Sim. E um custo altíssimo, gente. Muito caro. Então, gente, É isso olha, que a gente tem chama, muito... né? O metrologista gente, olha só. pensar nessas Exatamente, coisas. é isso que eu digo, porque né? às vezes as outras pessoas não pensam assim, porque eles não são Não- metrologistas, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, pô, mas como é que o cliente não viu isso? Porque Não ele vem, não não é sabe, não tem o metrologista, nós conhecimento, somos não- metrologistas, exatamente. nós é que temos essa consciência de falar para E o- eles, né? Sabe? E o que mais me agonia, às vezes, vão alguns seminários que eu vejo, né? Às vezes, o pessoal mais de direção, né? Aí vai falar de metrologia, aí ele fica lá no cúbito, não sei o quê. Não dá uma explicação pragmática, né? Da metrologia, né? Porque dia a dessa dia. aplicação toda, né? Porque Sim, várias aplicações sim. no aspecto da segurança, produção, Sim. no É DNA. disseminação de conhecimento. Precisa ter, A metrologia está expandir isso. presente até na essência da vida, pô. Sim. A gente trabalhou lá com um Ciências granjeiro. da vida. Com um É a granjeiro, área que eu que eu sou tô- orientador, né? É a área que eu estou atuando Sim, agora, na hora da- diretoria lá do Grangeiro, Sim. que é a metrologia nas ciências Ciências da vida. E a gente Muito trabalhou lá. Primeiro a gente teve o primeiro contato que eu tive com o granjeiro foi com a troponina. Troponina é uma enzima. Depois, desculpa se eu estou errando, dizendo se é enzima ou não. Granjeiro, desculpa, que não é a minha área. Mas é um analito, né? Que avalia se você quando a pessoa tem um infarto, né? Qual é a intensidade do infarto, quanto tempo durou o infarto. E na época eu conheci o granjeiro exatamente, que o Inmetro estava fazendo essa medição e estava participando de uma comparação interlaboratorial, tá? E aí a gente conheceu o granjeiro nesse negócio, aí avaliando as incertezas disso. Depois, a gente começou a fazer trabalho lá com DNA, aquela coisa toda. Só para dizer que a metrologia está presente desde a essência da vida, gente. Mas que ela seja apresentada de forma pragmática, aplicada, né? Tem um resultado, qual é o impacto desse resultado? Tanto no aspecto custo-benefício, desperdício, o aspecto social, gente... Confiabilidade das pesquisas que estão sendo executadas na área da saúde. Exatamente. Que é o tema do meu doutorado. Tem um Eu artigo... tô puxando a sardinha aí pra Sim, sim. Tem um artigo de 2021 de uma universidade da Suécia que eles identificaram erros há mais de 40 anos em artigo por problema metrológico. Depois, se você quiser, eu tenho esse artigo para passar para você. É um artigo de 2021, tá? Muitos resultados que as pessoas Ou seja, publicam e não sabem a se na gente verdade acaba estão já certos. puxando, dentro do que vocês estão falando, para o aspecto valor social. Valor social, Valor social. E a gente queria ouvir um pouco de você em relação a isso. O valor social, até agora, a gente veio falando muito amor à metrologia, filosófica, aquela coisa toda. Mas, na verdade, o valor social é muito importante. Ele tem que ser cobrado. Eu, quando estava no Inmetro, eu era assim, muito compulsivo de demonstrar, né, qual é o meu retorno para a sociedade do meu trabalho. Né? E aí, quando estava me aposentando, eu fiz o valor social. Então, acho, independente de empresa pública, empresa privada, você precisa ter na manga da camisa qual é o seu retorno para a sua instituição, né? Ou sua empresa, essa coisa toda, que fica muito mais fácil depois você negociar,
né? Então é muito importante o valor social. Qualquer laboratório, chefe de laboratório, o técnico, acho que isso aí independe. Né? Ter na manga da camisa qual é o seu valor, né? Perante ao seu objetivo, né? Ao produto da empresa. Nós lá no Inmetro, qual era o teu valor para a sociedade, né? A associação do Inmetro, a associação do Inmetro vem batalhando muito isso aí, mas ele fala de lucro social. Eu sempre discuto com o Valerini, meu amigo, né? Que eu falei, pô, Valerini, eu vou falar de lucro para a sociedade, pô, eu prefiro falar valor social, né? E aí isso é importante também, que aí você tem um número, né? Quanto vale o seu número para a empresa? Qual é o seu retorno para a empresa? Isso é muito importante. Eu tenho um exemplo legal para dar nisso, porque eu trabalhei uma vez num estaleiro, até a gente já conversou sobre isso, onde todo ano eu precisava demonstrar para a diretoria qual era o valor de se ter um laboratório internamente. Então a gente tinha um laboratório interno, todo mês fazia-se inúmeras calibrações. E aí, quanto é que eu estou economizando por ter um laboratório interno? Isso é importante. Tipo assim, eu estaria enviando toda essa instrumentação para fora, mas eu não estou enviando porque você está investindo em métodos aqui, investindo em equipamentos, e aí isso está gerando essa economia nesse mês, e esse mês, e no final do ano, nós tínhamos um balanço de quase 1 milhão de reais, que era o quanto que tinha de retorno por ter o laboratório ali internamente. Você tem um laboratório e, além disso, você tem a possibilidade de estudar até o produto, né? A linha de produção, quem é que está impactando, quem não está. A vantagem de você ter um laboratório interno é isso, que as pessoas que trabalham, elas estão preocupadas com o processo. Né? Então, a gente trabalhou lá na Fiocruz, no laboratório de metrologia aplicado à produção de vacina, a gente não está preocupado só com a metrologia. O quanto aquela instrumentação, o quanto aquele trabalho vai ser importante na vacina que está sendo produzida. Tá? Então, às vezes, um laboratório de fora, não é que ele não queira, ele vai vir, vai calibrar o equipamento e vai embora, porque ele não conhece a produção de vacina. Mas a gente estando ali dentro, a gente conhece todo o processo. Por um outro lado, se você dá a sorte de pegar um laboratório que ele realmente queira se completar com o cliente, hoje essa é uma outra discussão que eu faço, isso aí para os laboratórios acreditados, né? Os laboratórios acreditados que prestam serviço, eles têm que, o pessoal vai fazer o serviço fora, tem que ter competência e ter essa possibilidade, dar essa possibilidade para o cliente dele de mostrar que ele tem ali um técnico com competência. Né? De maneira que eu vejo hoje, você não tem muito aqui o fornecedor e o cliente aqui, não. É isso. Você tem uma equipe, né? É isso. A partir do momento, claro, se a indústria não quer um laboratório dentro, procurar, né, um prestador de serviço que tenha essa função, que agregue valor, né? Sim, porque mesmo tendo um laboratório dentro, que é onde eu tive a maior parte da minha experiência, isso não significa que ali você tem metrologistas que são comprometidos com os processos e com o produto que está sendo gerado. Ele pode ser só um prestador de serviço. Calibrou, fechou a ordem de serviço e eu foi. acho que sempre vai ter oportunidade para os externos também. Como eu falei lá onde a gente trabalhava, por mais que a gente fizesse muitas calibrações, ainda tinha calibrações que a gente não fazia e contratava terceiros. Então, assim, nunca vai se esgotar. Um laboratório interno, ele também não calibra tudo que a empresa você agregar exatamente aquele laboratório que vai agregar o seu trabalho. Porque é o seguinte, quando hoje existe uma necessidade de informação técnica, principalmente em metrologia, né? Sim. E se o cliente observa em você como fornecedor um alinhado técnico dele, essa é a chave. Alinhado técnico. A gente vai voltar naquela palavra do início, de empatia. Sim. Tipo assim, eu não tô aqui para ganhar seu dinheiro. Eu tô aqui para cooperar com o seu crescimento, cooperar com você e tal. Esse episódio está muito bom, gente. Mas a gente tem que marcar um próximo. É isso, é empatia. Ou seja, a partir do momento que a pessoa tem empatia, ela chega rapidamente, de forma bastante natural, aos requisitos da empregabilidade e vai se tornar realmente um profissional de peso, gente. A vida não tem ciência, cara. É aquele negócio. Vou prestar um serviço, vou prestar da melhor maneira possível, como se fosse para mim, para você.
Para fechando o nosso Pô, já vai episódio, já acabar, tá já. acabando. Que chato. Fechando o nosso episódio, essa parte final aqui que a gente entrou, né, que acabou entrando em aspectos econômicos, aspectos de valores sociais, você considera que esses são os benefícios aí por se ter um metrologista ou, por exemplo, uma indústria ou se alguém ali que sim, é um isso é empreendedor, né? Esse é uma questão que envolve o investimento, ó, invista em metrologia, invista em porque às metrologistas vezes as empresas norte-calvianos, podem né? contratar um profissional que não é metrologista. Sim, Tá? é E ele complicado. tem essa opção de escolha. Será que eu contrato um metrologista ou eu contrato um que não é? O que você acha que aquele negócio, é a vantagem Simone, de ter um você, metrologista? por exemplo, eu não sou metrologista de formação. Eu aprendi metrologia, tá? Sim, sim. Tá? A gente considera Exatamente. metrologista todo mundo, Exatamente. não só os formados, tá? Mas Todo acho que mundo trabalha a um ideia pouco, que eu tô trabalha dentro- não, na área. Claro, o tem metrologista, experiência. pela formação, ele está mais perspicaz, né? Aham. A sensibilidade maior. Mas acho que qualquer profissional, desde que ele tenha empatia, que ele busque os requisitos da empregabilidade, né, ele vai. Mas, se possível, né? Você já vencer etapas, né, da contratação de pessoal, já contratando já uma pessoa da área de Sim, metrologia, sim, né? sim. E é aquele negócio facilita bastante isso aí, para que você não tenha uma contratação específica em metrologia, se as universidades, escolas, né, elas realmente tiverem na sua grade, nas várias áreas, o Isso. conceito de metrologia, né? Verdade. Né? verdade. Não é metrologia, mas não é metrologia só lá o ponteirinho, não. Né? Exatamente. Envolvendo a parte de estatística Sim. paramétrica, como é que você tem um conjunto de dados. Hoje o grande problema em metrologia, a pessoa tem um conjunto de dados, não sabe nem como Não caminhar, sabe o que é. não sabe avaliar se os dados deles estão bons, ruins, como é que é Verdade, isso, sabe? verdade, Por verdade. quê? Apesar da pessoa ter a disciplina de estatística, entendeu? Uhum. Então eu acho que inicialmente para queimar a etapa, metrologista. Mas se a universidade entender, universidade, escola técnica, o que for, algumas escolas técnicas têm até o curso de metrologia, entender que a metrologia tem que fazer parte da sua grade curricular, Da formação de todos da os formação de profissionais. todos os Não só profissionais. É isso aí com até. nome metrologia. É a metrologia, até o exercício de cidadania, né? Quando você vai no médico, ele avalia a sua pressão, né? Se você está pressão normal, pressão. né? Alta, Aí é outro te dá exercício de cidadania, ela está presente no dia a dia, né? Até não existe. Esse aspecto também é outra coisa importante. Sim, verdade. Né? Que a gente não abordou, né? É. Você vai no médico, você vai lá no médico, ele avalia a sua pressão, e aí? Se você está com pressão alta, baixa, pressão normal, ocorreu Ele te dá isso. um remédio Sim, baseado sim, naquele ele vai te resultado. matar. Se você está normal. Essa questão Ocorreu. da metrologia na área hospitalar tem que tá Sim, crescendo sim, muito, sim, muito, sim, muito. sim. Que bom. E sim, que Sim, você que bom. entra no. Que bom. Que você entra hoje num centro cirúrgico, parece que você entra numa nave, uma série de instrumentação ali. Sim. Eu me- E não só a instrumentação, como o próprio conceito de qualificação de sala. Sim, Porque sim, eu também. tô numa sala que se eu não tiver o conceito de avaliação Sim, de sim. sala limpa, de Sim, classificação sim. de sala limpa, eu vou passar por uma cirurgia e saio de lá contaminado. Contaminado, sim. Saio Aí de já lá é... contaminado. Sim, sim. Porque Aí não eu- tem conceito de classificação de sala sim, limpa sim. em centro cirúrgico, mas Sim. tem para fazer vacina. Não quer dizer, Marcão, que o médico tenha que saber de incerteza, essas coisas todas, não. Mas ele Não. minimamente saber que o instrumento dele está adequado ao processo dele. E o Porque- processo exige controle de por isso, qualidade. por isso que existe hoje os profissionais, né, na área de medição, né, de instrumentação, apoiando, né, exatamente. os médicos com seus instrumentos, né. Isso. Eu ministrei um curso uma vez aqui no laboratório de ensaio de lâmpadas, aqui na Universidade Federal Fluminense, Labilux, que eles estavam estudando, eu trabalhei nas incertezas, estudando a compatibilidade eletromagnética da lâmpada com bisturi elétrico. Nossa, olha Nossa, só. meu Deus. Sim, sim, sim. Olha o nível, Muito hein? importante. Olha o nível. Sim. Ainda mais que hoje em dia a tendência é que os médicos façam tudo a laser, Sim, né? sim, claro, Tudo pô. Você pode sem- cegar uma pessoa pela É. intensidade Exatamente. do laser, essas Muito coisas. bom. Gente, isso é muito sério. Sério. Muito sério. O assunto Ai, gente. finalizou. A gente Que está chato. indo pro final do nosso episódio, nosso 5º episódio.
Uma honra ter você pô, foi aqui, um prazer aqui. participando Pô, com a gente. é verdadeira. E pode ter certeza que a gente vai ter muitos outros temas para trazer você e outros que funcionários. Atualmente você está trabalhando ainda no Inmetro? Está como Não, aposentado? Eu sou Como é que é? aposentado, eu sou consultor. Sim. Meu filho tem uma empresa, né? Você conhece ele, o Sim, Rafael? sim, Rafael. RMW, eu costumo ministrar muitos cursos por videoconferência, palestras, essas coisas todas. Então, atualmente você está mais autônomo, De vez né? em quando, mais autônomo, mas o Inmetro sempre está me convidando, o Jair, também, né? avaliação de laboratório. Aí Jailton sempre me chama para dar a palestra inicial de motivação nos cursos lá de mestrado, doutorado. Você dá bastante curso pro pessoal do REMESP também, né? De São Paulo. REMESP, essa coisa toda. Geral, empresas, SBM, nas várias também, áreas. SBM. Nas várias áreas. Mas a metrologia, sim, pragmática, aplicada. Sim. Né? Sim. Então, todo aspecto eu já avalio, é certeza, mas começo a discutir custo, benefício, desperdício, aplicabilidade. Tipo uma consultoria, né? Sim, voltada. E nos cursos, né, lá de incerteza. Um curso e ganha uma consultoria. Sim. As pessoas já saem com planilhas prontas, né? Claro, com algumas adaptações, né, do dia a dia dele, mas é um dever nosso, aquele negócio, exatamente. Empatia. Isso aí. Né? Eu não vou lá para fazer conta. Conta é o de menos. Isso é uma outra coisa também que eu discuto bastante nas incertezas de medição. Não, mas a gente vai ter um episódio aqui sobre incerteza de medição. Não, exatamente só o detalhe, né? Às vezes as pessoas ficam perdidas nas contas. Conta está no livro, gente. Isso aí. O importante é o conceito. Isso aí. Inclusive tem um livro bastante interessante que eu recomendo, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Augusto Cury. Do Augusto Cury, né? Isso. Que realmente esse livro, eu descobri esse livro como? Eu estava dando um curso lá em Patinga, na Uzi Minas. Aí chegou no final do curso, né? Na sexta-feira, um engenheiro levantou um braço. Paulo, você conhece esse livro? Pais Brilhantes, Professores Fascinantes? Não conheço, cara. Cara, você está aplicando, né? A metodologia que o livro está escrevendo. Aí fui entender o livro, aí fui ler o livro, né? Que negócio, empatia. Sim. Empatia. Sim. Aí o livro exatamente mostra, né, você na posição de professor, na posição de pai, na posição de filho, na posição de aluno. Como é que você passa, como é que você recebe um alinhamento objetivo, pragmático, né, da informação. Você tem um monte de satélites de informação, mas alinhamento, né? Olha, eu quero chegar aqui, eu preciso disso. Agora isso aqui tem, mas olha, isso aqui está no livro, não se preocupa com isso não, ou seja, é uma maneira objetiva de ensinar. Sim, entendeu? Maravilha. Por exemplo, quando eu preparei meu curso de estatística, deu trabalho. Mas hoje a gente fala de estatística direto. O desvio padrão, o conceito é esse. Mas a conta, eu não estou muito preocupado com a conta, não. O importante é que você tenha o conceito. Isso aí. Né? Então, a incerteza, o pessoal às vezes dificulta isso, criando muitas equações, que nem a gente estava discutindo agora Monte Carlo. Monte Carlo é uma coisa tão simples, mas tão simples, né? Que as pessoas complicam. Não sei se é para vender dificuldade, vender facilidade, mas então a gente tem que democratizar a informação de uma forma, de novo, empatia, né? Um episódio sobre incerteza de medição. Isso aí, método tá Monte Carlo, olha aí as dicas que a gente vai deixando aí, ó. Vai ter o Paulo falando aqui. Será que o pessoal quer ouvir? Deixa no comentário aí, quer ouvir sobre incerteza? A gente vai trazer, a gente pode método Monte Carlo. trazer parceiros meus, né, lá do Inmetro, como o Jailton, como o Ricardo Vilela. Isso é bom. Essa turma... Só gente de peso. Essa turma, né, a gente batalhou muito, né? Muito umbigo encostado da bancada, a gente não fala por falar. Isso aí. Muita... E muita contribuição para a metrologia. Isso enriquece o nosso Pode Avançar, né? Sim, nós estamos aí, cara. E vocês fazem parte da história, tá? Nossa vida... Eu costumo dizer que a via de mão dupla, né? Eu preciso tanto de você como você de mim. Sim. A partir do momento, você no nível que você esteja, ninguém é melhor que ninguém, né? Todo mundo vai morrer, o bichinho vai comer. Mas, às vezes, algumas pessoas têm a informação e se colocam numa situação privilegiada. Aí eu bato de frente com esse tipo de gente. Eu também. Então, aquele negócio, a gente sempre... O quanto é importante uma pessoa... Mais se Sim, gente, isso aí é... E Papai do Céu deu isso pra gente, né? E a gente não é melhor que ninguém, a gente tem que democratizar isso.
A pessoa que tem o conhecimento e fica nariz em pé não está com nada. Verdade. Ela se encerra nela mesma. É E eu isso. falo demais. Desculpa. Chegamos ao final do nosso 5º episódio, então vou usar a fala aqui que o Paulo usou. Nós também precisamos de vocês, assim como vocês precisam do Pode Avançar. Então, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos, né? Vai ter muitos outros episódios onde a gente vai estar cooperando com a disseminação do conhecimento, assim como nós estamos aqui. Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais do Paulo Couto, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o contato dele, Sim, e-mail, sem problema. telefone. Você pode estar fazendo contato diretamente com ele. E agradecemos aí o tempo que você ficou ouvindo o nosso 5º episódio aí do nosso Pode Avançar. Muito obrigado, pessoal. Esperamos vocês aqui para o próximo episódio.